Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal, onde a gente aprende mais da Sagrada Escritura. Ao meu lado, Dr. Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, posso chamar de professor? Seja bem-vindo. Eu agradeço, Tiago Souza, agradeço a oportunidade de me dirigir a vocês, caros irmãos ouvintes da Rádio América, e também aqueles que acompanham os nossos canais e as nossas redes sociais. Uma oportunidade única de dialogar sobre a palavra de Deus, sobre a vida da igreja e o tempo de graça no qual nós nos encontramos. Dom Anderson, a gente entra num caminho novo, né? Agora vamos falar da preparação para o ano jubilar. Exatamente. Proponho que a partir deste mês de maio, nós reflitamos a cada mês sobre os temas que o próprio Papa Francisco propôs para o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, em vista da preparação para o ano jubilar de 2025. Nós sabemos, e aqui na nossa Arquidiocese de Vitória, nós trilhamos ao longo do ano passado um caminho de estudo, de retorno, de mergulho nas grandes constituições conciliares, ou seja, as constituições que são a base fundamental do Concílio Vaticano II, desde a Sacrosanto Concilium, passando pela Lumen Gentium, passando pela Dei Verbo, até a Gaudium et Spes. Quem é a igreja? O que é a igreja? O que a igreja celebra na sua liturgia? Como acolhe a palavra de Deus e a sua missão no mundo? E para esse ano, Tiago e irmãos e irmãs, o Papa Francisco propôs um ano de oração. Ou seja, para que nós, mergulhados na oração, nessa necessidade nossa de nos colocarmos ao lado de Jesus orante, possamos fazer um caminho de preparação intensa, profunda, à luz da escuta da palavra, mergulhados na força do Espírito, acompanhando Jesus como seus discípulos e discípulas ao longo deste ano, a fim de que no próximo ano celebremos bem 2025 anos do nascimento do Salvador. Dom Anderson, tem dois questionamentos. Como a gente vai trabalhar esse ano de oração, né? E o outro é o que é o ano jubilar. Primeiro, eu começo sobre o ano jubilar. O ano jubilar é um ano que tem dentro do Primeiro Testamento, que nós conhecemos como Novo Testamento, uma grande importância. É um ano de grande graça divina, de busca do perdão, da reconciliação, um ano de confirmar a aliança com o Senhor, um ano de assumir posturas segundo a lei divina, de maneira muito especial, indo na direção dos que precisam, daqueles que estão encarcerados, oferecendo pão a quem tem fome, partilhando os bens da graça com todos e todas. Para Israel, o ano jubilar é um ano de reconfirmar o seu compromisso diante do Senhor, que escolheu um povo, cuidou desse povo, selou com esse povo uma aliança e confirma essa aliança por um amor sempre fiel. No caso da nossa Igreja Católica, para nós cristãos, a partir de 1300, o Papa Bonifácio propôs anos jubilares, que no primeiro momento eram celebrados a cada 50 anos e agora também a cada 25 anos. Ou seja, todos nós nos recordamos que no ano 2000 nós tivemos um grande ano jubilar Sim. proposto pelo nosso querido São João Paulo II. Depois, o Papa Francisco, mais recentemente, propôs o Ano Jubilar da Misericórdia, que muitos de nós vivenciamos, de maneira especial pela Porta Santa, Isso. abertas nas catedrais do mundo inteiro. E agora, nós vamos celebrar no próximo ano 2025 anos do nascimento do Salvador. Por isso, 2 anos de preparação intensa. Como vamos vivê-lo? Por meio de um ano da oração. O Papa pediu ao Pontifício Conselho para a Nova Evangelização que fossem feitos pequenos livretos com temas muito específicos a serem trabalhados ao longo do ano inteiro. A nossa arquidiocese, que no ano passado preparou subsídios para o estudo das constituições, também este ano prepara
um material muito simples, acessível, a ser utilizados em todos os momentos de oração de nossas comunidades eclesiais de base. Desde as reuniões dos conselhos, as reuniões das pastorais dos movimentos ministérios, onde estiverem reunidos os irmãos e irmãs, podem utilizar esse subsídio, que é um pequeno livreto. A cada 15 dias serão apresentados passos para que nós celebremos bem o ano da oração, com temas muito específicos também propostos pelo Papa. E aí, dentro desse momento de oração, nós vamos trabalhar os salmos. Exatamente. É bom saber, Tiago, que os temas são os seguintes. Para o mês de abril, o Papa propôs, e nós estamos começando a refletir sobre o que significa rezar hoje. Para maio, a oração com salmos. Para junho, a oração de Jesus. Julho, rezar com os santos e os pecadores. Agosto, as parábolas da oração. Setembro, a Igreja em oração. Outubro, a oração de Maria e dos santos. E, por fim, novembro, a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Então, é bom lembrar que cada um de nossos irmãos e irmãs de nossa arquidiocese receberá na comunidade, no círculo bíblico, na sua pastoral, movimento, ministério, esse pequeno livreto, mas também poderão encontrá-lo disponibilizado lá no site da arquidiocese. Você pode ter no teu celular o material, você pode ter no teu computador o material, você pode rezar em casa. É algo simples que facilitará este caminho de oração, pois, de fato, a oração nos leva ao coração de Deus, a acolher a palavra e a viver a fé. Se isso me permite a falar uma coisa muito importante, que é levar aos círculos bíblicos, que levam até as casas, as famílias, este momento tão importante. De fato, tudo aquilo que significa momento de oração em nossa arquidiocese, leitura da palavra, seja em nível arquidiocesano, das áreas pastorais, das paróquias e das comunidades, das pastorais, movimentos, ministérios e, com certeza, do círculo bíblico, e por que não dizer da catequese, deve ser inserido neste caminho da oração. Algo que nós, comungando com o desejo do Papa, queremos fazer. Porque, de fato, Tiago, nós precisamos muito aprender o que significa orar. E nós aprenderemos seguindo Jesus, o grande orante, ou seja, em todos os momentos de sua vida, seu ministério, Jesus se colocava diante do Pai, abria o coração para que a luz do Pai, o amor do Pai o invadisse, a fim de que pudesse compreender tudo aquilo que deveria realizar. E por isso, ele nos revelou o amor do Pai, pois a sua intimidade com o Pai era sentida em cada palavra, em cada gesto, em cada sinal que ele realizou. Dom Anderson, é importante a gente frisar que para chegar ao momento do ano jubilar é preciso uma preparação pessoal de cada um. E essa preparação é a oração. Exatamente. 2 modos. O Papa foi muito sábio e inspirado. Primeiro, ele propôs que nós voltássemos às fontes conciliares. Por isso, se você ainda não estudou esses livretos, procure na tua comunidade, na tua paróquia, porque estão disponibilizados, e mesmo no site da Arquidiocese. É importante que nós conheçamos as fontes do concílio que fazem-nos compreender a Igreja hoje, a Igreja inserida no tempo presente, que dialoga com as realidades com as quais nós cotidianamente vivemos e temos contato, à luz da palavra, compreendendo-se como mistério da graça divina, luz dos povos, para iluminar o caminho do mundo que precisa tanto da graça de Deus. E também o outro ponto, a oração. Por isso, rezar em família, nossa oração pessoal, nossa oração comunitária, rezar com os irmãos e irmãs, rezar com aqueles que estão rezando no mundo inteiro. Saiba que quando nós rezamos sozinhos, como parte dessa igreja peregrina,
nós rezamos em comunhão com todos os irmãos e irmãs que no mundo inteiro elevam, muitas vezes silenciosamente, com o coração muitas vezes amargurado, mas cheio de fé, a sua oração. Rezamos sozinhos, mas ao mesmo tempo rezamos como igreja. E para esse mês de maio, a preparação nos pede o Salmo. Hoje o Senhor nos indicou a gente refletir o Salmo 1, começando, o Salmo. E a gente vai acompanhar agora, então, a leitura deste Salmo. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Dom Anderson, para a gente iniciar essa reflexão dos salmos, são tantos salmos, diversos salmos, como é que a gente pode definir os salmos nessa diversidade de salmos tão bonitos? Primeiro, falar dos salmos é falar de um tesouro da Bíblia. Muitas vezes nós temos acesso aos salmos na liturgia, quando nós ouvimos os salmos na celebração eucarística ou da palavra. Porém, a Igreja sempre reconheceu o valor enorme dos salmos. São 150 salmos, muitos deles agrupados em salmos com especificidades, ou seja, características muito próximas. Nós temos os salmos de subida, que são de peregrinação, nós temos os salmos de louvor, nós temos os salmos de súplica, nós temos os salmos que falam da presença do Senhor na história de Israel. Nós temos os salmos que colocam Israel abençoando e pedindo bênção sobre aqueles que governavam o povo. Esse conjunto de salmos reflete algo muito especial. Por isso eu convido as pessoas a guardarem duas palavras: o louvor e a súplica. O louvor. O salmo é um louvor a Deus que no tempo presente, na história do salmista, age. Ou seja, reconhecer a ação de Deus na história. A súplica. A súplica é um pedido de socorro, um pedido de auxílio, um pedido de perdão, um pedido de bênção. Mas muitas vezes os salmos ou o salmista parece quase perder a esperança. Porém, o que sustenta a oração de súplica, qualquer que seja ela, é a certeza de ser ouvido. Por isso, mesmo quando o salmo parece evocar uma dor muito grande na angústia e na tribulação, o que sustenta o salmista, o que faz com que ele eleve essa súplica, é a certeza de que Deus o ouvirá. Por isso, em cada salmo, sempre tem a esperança do Senhor, que acolhe, alcança e escuta a oração suplicante do seu povo. Dom Anderson, quem está nos ouvindo agora ou nos assistindo também, comenta assim: não saio de casa sem ler um salmo. Vou fazer a minha oração, começo com o salmo. Como é que o salmo pode ajudar a gente nesse momento oracional? Exatamente por isso, é até uma das razões pelas quais eu escolhi fazer essa pequena meditação diária sobre o salmo. Primeiro porque muitas vezes nós não temos acesso ou não o buscamos. Preferimos o evangelho, as leituras. E o salmo, como disse anteriormente, é um grande tesouro para a igreja. Segundo, o salmo espelha a vida. Tenho a certeza de que nós, quando lemos, nós olhamos e dizemos: esta palavra do salmo é para mim. Porque a grande chave de interpretação do salmo é que ele toca a vida daquele que o compôs.
Se ele está louvando, é por uma graça recebida. Se ele está pedindo socorro, é por um tempo de tribulação. Se ele pede o perdão, é por causa do pecado cometido. Ou seja, relacionar o salmo com a vida diária é compreendê-lo. E por isso, assumir a oração do salmista como nossa. Trazer para perto de nós aquilo que nós estamos lendo é um modo de deixar que o salmo nos instrua e receber a graça que aquele salmo pede. Dona Anderson, o salmo é tão importante na vida do cristão, do católico. A gente entra nas casas, vê às vezes um quadro de Sagrado Coração, mas tem um quadro lá, até um relógio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, está estampado na parede do cristão. Exatamente, porque na verdade é por isso que eu disse, buscar os salmos, e nesse mês de maio nós estaremos rezando com os salmos. O material proposto, seja pelo Papa em relação ao ano de oração, seja pela Arquidiocese, caminhando com o Papa em comunhão com ele, será apresentar a beleza dos salmos, para despertar no nosso coração não só o fato de colocá-los, como você tem razão, em nossas paredes ou muitas vezes nas nossas mensagens, mas utilizar o salmo como um caminho de oração, fazer do salmo a nossa oração diária. Nós estamos no Caminho da Bíblia, este é um programa mensal onde a gente aprende da Sagrada Escritura, junto com o Dom Anderson, nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, mestre em Sagrada Escritura, e está nos ensinando mais a cada mês, né, Dom Anderson? Para a gente entrar no Salmo de hoje, começamos com o Salmo 1. Ele fala vamos dizer assim, do homem bom e do homem mau, do ímpio, né? O que é essa mensagem, o que esse Salmo 1 nos mostra hoje? Primeiro eu gostaria só de fazer uma breve lembrança de que a igreja reza os salmos. Nós, os ministros ordenados, mas toda a igreja, muitos cristãos leigos e leigas, rezam a liturgia das horas, ou seja, caminham ao longo do dia com a oração dos salmos. O ofício divino das comunidades, também nós rezamos os salmos, por isso, para as nossas comunidades eclesiais de base, essa experiência de salmodiar, de rezar e cantar os salmos, é uma experiência muito fecunda e bonita. No que diz respeito ao Salmo 1, muitas vezes nós falamos, foi colocado ali por acaso. Não. O Salmo 1, ele é a porta para o saltério, ou seja, é a porta para o grande livro dos Salmos. E ele foi colocado aqui exatamente por este aspecto que você salienta. Ele já nos apresenta de antemão, como porta de entrada, como nós devemos viver. Há dois caminhos. Qual deles nós vamos seguir? Por isso esse salmo é chamado um salmo sapiencial, ou seja, um salmo que reflete a sabedoria do bem viver, como lidar com a vida, como governar a vida, ou seja, como dirigi-la. Nós queremos dirigi-la como os ímpios que se afastam do Senhor e são como palha, ou nós queremos dirigir a vida como os justos que buscam a face de Deus e por isso, mesmo no deserto, são essa árvore frondosa que mergulha suas raízes profundamente à busca da água boa. Ou seja, Dom Anderson, trazendo isso para a nossa realidade hoje, aquele que permanece fiel, mesmo diante das dificuldades, o Senhor está sempre ali ao seu socorro, né? Exatamente, veja que o Salmo começa assim: feliz o homem, ou seja, bem-aventurado, cheio da graça, aquele que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na ronda dos zombadores. Não sei se você notou, há uma progressão. Ele não vai, ele não para, ele não se assenta. Ou seja, o justo aqui é definido por aquilo que ele não deve fazer. Nós não devemos nos dirigir para longe de Deus. Não devemos parar a nossa vida, ou seja, gastar tempo com aquilo que vai nos afastar do Senhor. E muito menos compartilhar. Sentarmos-nos à mesa significa compartilhar, tomar parte, assumir como nossa posturas que não são do agrado de Deus. Ao contrário, devemos nos afastar do mal e daquilo que rompe a comunhão. Não devemos gastar tempo com aquilo que vai nos levar para longe de Deus e dos irmãos e irmãs, e jamais comungar com o mal.
com a injustiça, com aquilo que nos afasta do Senhor e, sobretudo, também, como consequência, nos afasta dos irmãos e irmãs, impedindo-nos de viver o mandamento do amor. Dom Anderson, são tantos salmos, esse primeiro já nos convida a esse caminho, né, fiel a Deus. Agora, em nossas orações, como é que a gente pode escolher o salmo? Como é que a gente pode... hoje eu quero ler esse salmo, amanhã aquele outro salmo. Como é que pode ser a nossa vida de leitura dos salmos? Eu acredito que a Igreja, em sua sabedoria, nos propõe já um caminho. Nós temos o salmo na liturgia diária, ou seja, irmos à liturgia diária. Há lá, a cada dia, um salmo disposto que pode nos ajudar e pode ser o itinerário de nossa oração. A Igreja também oferece a liturgia das horas, com salmos específicos para cada momento do dia, e até mesmo o ofício divino das comunidades, onde nós encontramos a salmodia, ou seja, os salmos que podem nos ajudar a fazer do dia a dia um momento de oração, uma leitura de salmos, uma palavra que nós levamos para a vida, ou seja, uma imagem, como a própria imagem do Salmo 1, que pode nos ajudar a compreender o que devemos fazer como cristãos, como devemos viver, de que modo o Senhor pede de nós hoje o testemunho da fé. Dom Anderson, o Salmo 1, por exemplo, traz muitas palavras importantes aí. Como é que a gente pode identificar e compreender essas palavras? Fala de água corrente, momentos aí de ímpios, né? Como é que a gente pode compreender melhor essas palavras? Isso é uma questão muito importante, porque o Salmo aqui ele traz algumas imagens muito particulares. Ele diz que o justo, ou seja, o homem e a mulher que desejam caminhar com o Senhor, desejam colocar a sua vida diante da presença de Deus e da luz da sua palavra, são como uma árvore. É importante que nós lembremos que parte grande do país de Israel é deserto. Há falta d'água. Por isso, quando nós olhamos uma árvore frondosa, bonita, com folhas e frutos, mesmo diante da aridez do deserto, é já um milagre. É um milagre termos uma árvore no meio do deserto. Mas por que ela vive ali? Porque, de algum modo, com raízes profundas, ela encontrou água. E o Salmo, ao trazer essa imagem de uma árvore frondosa, que mesmo no tempo da estiagem mantém folhas e produz frutos, ele acrescenta algo. Ele diz que ela foi plantada junto à água corrente. Porém, no Salmo, esta água corrente não é um riacho que já estava lá. É uma água que foi canalizada para que pudesse chegar a essa árvore e garantir-lhe vida. Por isso, essa imagem fala do cuidado de Deus. É Deus que tem cuidado de nós. Quando nós nos propomos a caminhar com Ele, Ele nos oferece toda a graça necessária para que nós possamos crescer, possamos florescer e produzir frutos. A exemplo dessa árvore, ao lermos esse salmo, nós devemos pensar: eu quero ser esta árvore plantada junto do riacho da graça divina, pois eu sei que mesmo no tempo difícil, a graça de Deus, concedida a mim livremente e por amor, me fará crescer e frutificar. Por isso é central esta imagem aqui do Salmo, como também é a imagem da água, sinal do cuidado divino que alcança todos e todas, sobretudo no momento da necessidade. Dom Anderson, Salmo a gente sempre aprende que é um canto. Na missa, em celebrações, ele é cantado. Nós podemos rezar o Salmo de forma lendo, né? Ou precisamos também cantar o Salmo? É importante, na oração pessoal, nós rezamos o Salmo, aqueles que sabem cantá-lo é bom, porque a melodia nos ajuda a levar o refrão, principalmente do Salmo, no dia a dia, mas sobretudo na liturgia, seja na celebração da palavra,
e na celebração eucarística, é importante que o salmo seja cantado. Recentemente fiz uma experiência muito bonita numa paróquia, quando nós tínhamos um salmo de lamentação durante a Semana Santa e aquele que cantou o salmo compreendeu o que estava cantando. A melodia, ela dialogava com a letra do salmo, com a poesia do salmo, com a súplica do salmo. Por isso eu convido a todos e todas que são os salmistas em nossas comunidades, paróquias, a lermos o salmo primeiro, antes até de escolhermos a melodia, para que aquele salmo que é de louvor, de alegria, de júbilo, seja cantado como tal. Aquele salmo que é de súplica, um salmo de interiorização, um salmo que arranca do fundo do coração um pedido de perdão, seja também cantado como tal. Porque aí nós vamos não só cantá-los como devem ser cantados, mas nós vamos provocar na Assembleia aquilo que foi provocado em mim. Em mim, aquele dia, eu coloquei o coração contrito diante de Deus e com o salmista e com aquele que cantava, elevei ao Senhor a minha súplica. Ou seja, o salmo consegue nos levar à realidade do que está sendo cantado, do que está sendo ali proposto na liturgia daquele dia, como, por exemplo, da Semana Santa, o Domingo de Páscoa, que nos faz alegrar, glorificar, dos momentos em que a gente precisa mais centrar na oração. O salmo tem esse poder de nos levar à realidade. Exatamente, por isso, convidar os irmãos e irmãs a fazer uma experiência com os salmos neste mês de maio é oferecer um tesouro que a igreja já nos oferece. Por isso eu convido, busquemos a leitura dos salmos. Aproveitemos este ano de oração para nos colocar diante dos salmos que são um grande tesouro da Bíblia e que podem nos ajudar exatamente nisso que você falou. Unir a vida com aquilo que a palavra do salmo propõe. E, unidos em oração com o salmista, elevar ao Senhor um grande louvor de júbilo e alegria, nossa súplica, nosso pedido de perdão, não só por nós, mas também por o mundo inteiro. Sabendo que quando rezamos, rezamos individualmente, mas sempre rezamos em comunidade, pois é a igreja que reza quando eu estou rezando. Já estamos chegando ao final do nosso encontro. Queria, Dom Anderson, que o senhor falasse mais uma vez do subsídio de preparação, de oração, que vai acompanhar o povo todo esse momento, até o final do ano, aonde pode encontrar, como é que vai chegar na mão do povo católico, né? E todo esse material de preparação. Então, mais uma vez, volto a dizer que o Papa propôs um ano de oração para esse ano de 2024. Serão 8 livretos que nós, na Arquidiocese de Vitória, transformamos em momentos de oração. Você encontrará na tua comunidade eclesial de base, na tua paróquia. Se você não encontrar lá, vá no site da Arquidiocese de Vitória, baixe em PDF no teu celular e não deixe de levar para os espaços da catequese, para o círculo bíblico, para as orações em tua comunidade eclesial de base, a oração das pastorais, dos movimentos, dos ministérios, em nível paroquial, da área. Leve também para a tua família. Vamos aproveitar este ano e mergulhar-nos na oração, descobrirmos o desejo de Deus para nós. Como uma árvore boa, o Senhor tem cuidado de nós, mas Ele espera de nós frutos, de um testemunho sincero da fé que professamos e da caridade que é derramada em nossos corações em Cristo. Que seja fecundo este tempo de oração. E para quem quiser acompanhar mais os salmos, todos os dias nas redes sociais da Arquidiocese de Vitória, tem o salmo, Dom Anderson coloca lá para a gente o salmo do dia e também na Rádio América, né, Dom Anderson? Exatamente. Então, você que tem um Instagram, acompanhe a Arquidiocese de Vitória e você receberá diariamente, logo pela manhã, uma breve reflexão sobre o salmo da liturgia diária. Vale muito a pena, viu, gente? É bom demais a gente, um pouco cedinho, abrir, ler, acompanhar, refletir, fazer a nossa oração diária com o salmo do dia, inclusive. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, Tiago, com os ouvintes da Rádio América, com aqueles que acompanham nossas redes sociais e convido a trilharmos juntos. Nós vamos, como Igreja Arquidiocesana, colocar o nosso coração, nossa vida, nossa história tão bonita, todos os movimentos, ministérios, pastorais, serviços, tudo aquilo que é a riqueza de nossa igreja diante de Deus nesse tempo de oração.
pedindo a Ele a graça de celebrarmos bem o jubileu do ano 2025. Muito obrigado, Anderson. Gente, até o próximo.